Muito bem, boa tarde a todos. Estamos então aqui começando mais uma reunião nossa do Larva Talks. Bem-vindos a todos. E hoje nós temos mais uma das nossas apresentações, dos nossos pesquisadores do grupo. Hoje é a vez do Luiz Alfredo da Silva, que é orientado do professor Rosso, né? Acho que é com orientação do professor Papinelli também? Eu vou explicar. Tá, o Luiz vai poder explicar direitinho, mas ele vai trazer o tema para a gente aqui, que certamente é bem interessante, bem pertinente, e eu vou passar a palavra para ele. Muito obrigada, Luiz. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou o Luiz Alfredo e hoje, então, a gente vai ter essa apresentação sobre inferência de metadados para lentes manuais. É um trabalho que vocês vão perceber que, na verdade, foge um pouco, mas não tanto, do Larva, no sentido de que eu fiz ele antes de estar no Larva, mas vocês vão entender melhor por que isso aconteceu no decorrer aqui da minha introdução. Então, sobre esse trabalho, primeiro, ele não é um trabalho de dissertação, ele não é um trabalho de tese, ele é um trabalho menor, é um trabalho de disciplina, lá da disciplina de computação natural, e, portanto, contra as expectativas. É uma coisa menor, é uma coisa rápida, é uma coisa curta. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido dentro da disciplina de computação natural, que é a disciplina do professor Papinelli, e foi no semestre passado. Essa disciplina, ela fez com que a gente construísse um projeto juntos, onde daí saiu um artigo. Esse artigo é esse aqui, Deep Learning Based Metadata Inference for Photographs Captured with Manual Lens, Challenges and Opportunities. Esse artigo foi submetido para o CBIC, Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional, desse ano agora, literalmente começo do mês, e a gente está esperando para ver o que vai acontecer, ver se ele vai ser aprovado. Então é um trabalho de disciplina do semestre passado, da onde saiu um artigo. O artigo a gente deu uma ajeitada para enviar para o Congresso agora no começo desse ano. Agora um pouquinho mais sobre mim, dar uma introdução. O que eu estou fazendo aqui, quem que sou eu? Então, além desse trabalho do semestre passado com o professor Papinelli, eu tinha um outro trabalho que eu estava fazendo também no semestre passado, que foi no laboratório de microredes do núcleo de processamento de energia elétrica, ali na parte da elétrica daqui da UDESC. Aí esse trabalho, ele é com a professora Janine e com o John Bryan, que é um pesquisador de pós-doutorado ali do NPEE. Esse trabalho a gente também construiu durante o semestre passado e daí chegamos a elaborar um artigo para enviar para uma conferência que é a Induscom. E aí estamos aguardando também a resposta da conferência para saber se ele vai ser aprovado para publicação. Então, eu estou trazendo isso para contextualizar um pouco, né, para vocês entenderem que, na verdade, esse trabalho que eu estou apresentando, ele é um dos trabalhos que eu fiz aqui na UDESC, mas ele não é um trabalho que eu fiz quando eu já era membro do Larva. E aí eu acabei de chegar no Larva. Então, eu poderia, opção 1, tentar apresentar o que eu tenho para o mestrado, que começou faz 2 meses. Opção 2, pegar um trabalho que tinha alguma relação com o que a gente desenvolve aqui no Larva para apresentar para vocês. Aí, tinha umas 2 opções. Uma delas era este trabalho aqui com a Janine e com o John, e o outro era o trabalho com o Papinelli. Esse aqui, vocês vão ver que tem bastante a ver com a parte gráfica. O outro já não, o outro é um negócio de internet das coisas, é uma coisa mais voltada para a web, para sistemas de microrede de energia conectados à internet. Então, optei por trazer o trabalho que eu estava desenvolvendo junto com o Papinelli. Então, como eu expliquei, eu acabei de entrar no Larva, eu entrei agora em março desse ano, né? E eu sou aluno de mestrado regular no PPG-EL, então lá na engenharia elétrica. Então, fiz o trabalho na computação, fiz um trabalho na computação com o pessoal da elétrica, agora eu estou aqui fazendo um mestrado
no laboratório que é mais próximo da computação, embora eu seja mestrando da engenharia elétrica. Aí esse trabalho que eu estou fazendo aqui, como mestrado mesmo, ele é um trabalho orientado pelo Russo e pelo André Tavares. E eu vou dar um pouquinho de informação sobre ele agora, porque como eu falei, acabou de começar, é mais para vocês entenderem o que eu vou fazer no futuro, e aí provavelmente final do ano, alguma coisa assim, a gente pode fazer um outro Larva Talks para realmente dar detalhes sobre a minha dissertação. Então, eu sou bolsista da CAPES, então hoje eu estou só aqui na UDESC, né? Não estou trabalhando em outro lugar. Eu fui professor durante 7 anos, até ano passado. E esse trabalho que eu vou apresentar, ele não é por si só financiado da CAPES, né? Porque eu fiz ele ano passado, mas eu só estou conseguindo trazer essa apresentação aqui porque eu me tornei aluno regular e porque eu sou agora bolsista da CAPES para fazer isso. Então a dissertação vai ser essa aqui. O título é provisório: Inspeção automática por visão computacional aplicada em linha de montagem. Esse trabalho, ele tem tudo a ver com o Graal e o RAM, que são trabalhos do próprio Larva, que são trabalhos liderados pelo professor Marcelo, e, portanto, é isso que me conecta, digamos assim, com o Larva, que me faz um membro realmente desse laboratório, né? Porque na minha dissertação eu vou trabalhar num projeto que faz parte dos projetos desenvolvidos aqui no laboratório. O Graal e o RAM, eles são projetos que servem para fazer a parte de montagem de placa de circuito impresso, e aí de uma forma que seja assistida, de uma forma que utilize realidade aumentada, realidade assistida, para facilitar o processo de montagem. E aí é um projeto grande que envolve vários pesquisadores, e eu estou sendo mais um ali no meio para fazer um pedacinho desse projeto, que vai ser a parte de inspeção após a montagem. Existe um sistema de inspeção ali no Graal, mas ele é bem simplista. E o que a gente quer fazer, como a minha dissertação do mestrado, é trazer o sistema de inspeção que existe no Graal, no RAM, para o que é estado da arte hoje, fazer com que ele funcione tão bem quanto os melhores sistemas de inspeção de placa de circuito por visão computacional que a gente tem hoje no mercado, que a gente tem hoje em pesquisa científica. Então, o objetivo é esse. Então, a princípio a gente tem esses dois, o Graal e o RAM, e aí existem propostas para unificar, e aí eu não sei como é que está indo, mas acho que está indo, né? Está em processo de unificação. Imagino que até eu entregar isso aqui, talvez a gente já vai ter um sistema unificado onde consiga se incluir os recursos de unificação, incluir os recursos do RAM e incluir os recursos de inspeção que eu vou trazer para vocês, junto aí durante este mestrado. Então, agora um pouco mais sobre por que eu trouxe esse trabalho do Parpinelli, né? Ele tem bastante a ver no sentido de que tanto o trabalho de mestrado quanto o trabalho do Parpinelli, eles envolvem aprendizagem de máquina, envolvem especificamente Deep Learning, porque as melhores técnicas que a gente tem hoje, provavelmente, tá, pelo que eu dei uma pesquisada por cima inicial, elas são feitas usando YOLO ou DETR para fazer detecção de falha em placa de circuito, para fazer esse tipo de inspeção que a gente quer fazer. E esse trabalho que eu estou trazendo hoje, ele também serve para fazer um tipo de análise, né, um tipo de inspeção, digamos assim, em fotografia, onde as técnicas são similares. Não são as mesmas, porque aqui a gente vai tratar de detecção, ou seja, apontar onde está a falha, enquanto que no trabalho que eu vou trazer para vocês é uma coisa mais global, é uma coisa de analisar a imagem como um todo. Então, é o que eu considerei mais próximo para trazer. Agora vamos realmente entender o que é isso, né? Que trabalho é esse? A gente tem hoje câmera fotográfica, onde basicamente toda câmera que vocês peguem, essas câmeras assim, até celular, não só a imagem em si é salva quando tu faz uma captura, quando tu aperta o botão. É salva a imagem
e são salvos vários metadados que dão informações sobre as características da lente usada na hora que a foto foi capturada. Então, vai estar lá qual que é o modelo da lente, vai estar lá qual que é a abertura que foi usada, qual que é a distância focal que foi usada, qual que é a distância entre você e o que você está fotografando. Tem várias informações que são armazenadas. Essas informações, elas te ajudam na hora de organizar a foto, elas te ajudam na hora de entender como uma foto foi capturada, caso tu queira tirar outra foto similar àquela ali, te ajudam em várias coisas. Ó, distância focal, abertura, distância do objeto. Esses três são os que interessam para este trabalho. Tem bem mais metadados se a gente parar para analisar. Também tem informação da própria câmera, tipo a sensibilidade que foi usada na hora que a foto foi capturada, a data e a hora, obviamente, a temperatura ambiente. Esses dias eu descobri, quando eu estava fazendo esse trabalho, que eu percebi que todas as fotos que eu tirei desde 2012, com a câmera que o Luiz está mexendo agora, tem a temperatura ambiente da hora que eu tirei a foto. Está salvo lá. Então, tem várias informações que a gente não espera que estejam ali, mas estão ali. O problema é que nem sempre tu tem isso. Se tu estiver usando uma lente antiga, manual, ou seja, uma lente lá dos anos 70, 60, até início dos anos 80, por aí, tu pode colocar numa câmera moderna. Essa câmera ali é a que está nessa foto aqui, só que aqui ela está com uma outra lente, essa lente é uma lente de 1973. Ela funciona perfeitamente, ela tira foto, a foto é colorida igual, porém, ela não tem nenhuma eletrônica, é tudo mecânico. O foco dela tu ajusta e a abertura também tu ajusta, e ela não tem como passar para a câmera uma informação digital dizendo, olha, essa foto foi tirada em f2.8, 58mm. E aí, quando tira uma foto com uma lente dessa, o metadado vem em branco. Tu só tem informação da câmera, mas não tem informação nenhuma da lente na hora que tu vai analisar as informações que vêm na foto. Então essa é uma situação, quando tu tem uma lente antiga que dá para adaptar, isso é comum porque esse tipo de lente às vezes sai bem mais barato do que tu utilizar uma lente moderna para fazer a mesma coisa, e a qualidade de lentes antigas às vezes é mais que suficiente para aplicação. Passei muitos anos só com esse tipo de lente aqui, se alguém quiser me procurar lá no Facebook, ainda existe Facebook, eu não uso faz uns 5 anos, mas as fotos estão tudo lá. Foi tirado com lente manual. Outra alternativa é quando tu compra uma lente nova, mas é uma lente mecânica, que hoje em dia está se tornando comum também, na China principalmente. Tem bastante lente barata, boa, que tu consegue comprar e colocar numa câmera moderna, mas ela é toda mecânica, foco manual, abertura manual, não passa metadado nenhum. E aí a foto fica uma incógnita se tu olhar depois e quiser saber, tá, mas qual que era a abertura, qual que era a distância focal? Então o que eu quero fazer com esse trabalho é resolver esse problema. Pegar uma foto que eu não sei qual que é a abertura, não sei qual que é a distância focal, olhar para a foto e dizer, isso aqui é f2.4, 56mm. Por quê? Porque analisando as características da foto, deu para visualizar e estimar isso. A ideia é usar a visão computacional para literalmente olhar para a foto e dar uma solução dizendo qual que é a abertura e a distância focal. Mas sabe, o que é abertura e o que é distância focal? Distância focal serve para controlar qual que é o campo de visão, qual que é o espaço que tu está capturando. Então, na prática, o que significa? Que quando tu ajusta a distância focal, tu está alterando a perspectiva, tu está alterando uma característica de compressão de plano de fundo. Olha só, essas duas fotos de baixo, eu estou tirando com distâncias focais diferentes, aberturas iguais, e a bicicleta está do mesmo tamanho, né? Mas olha o fundo, nas duas de baixo primeiro. Percebam que no fundo, parece, nessa daqui, que o portão está bem mais longe do que nessa aqui. Não está. Todas as três fotos a bicicleta está no mesmo lugar. O que mudou foi a distância focal que eu usei e a distância entre eu e a bicicleta.
Então, daqui para cá, aqui eu estava a 2 metros da bicicleta. Aqui eu fui lá longe, lá para trás, a 6 metros da bicicleta. E aí, relativo entre a bicicleta e o fundo, a distância parece menor. Porque, na verdade, eu estou mais longe da bicicleta, só que eu estou cortando um pedaço menor da imagem. Então, essa daqui, se vocês olharem, ela é igual a essa aqui. Eu estou a 6 metros, só que essa dali é um corte. É um, entre aspas, um zoom. Enquanto que nessa daqui eu dei zoom com o pé, né? Eu fui mais perto da bicicleta. Aí muda a perspectiva. Para ficar mais fácil de visualizar, eu trouxe assim, ó. Então, 1,8 metros, 6 metros. E essa aqui, eu estou a 6 metros, só que aqui eu estou com uma distância focal menor e aqui eu estou com a distância focal maior. Percebam que dessa para essa está igualzinho ali no meio, ó, a distância aparente entre o portão e a bicicleta. Então aquilo ali é a distância focal. A outra característica que me interessa é a abertura. E aí é interessante prestar atenção nesse detalhe que às vezes é pouco intuitivo para quem vem de fora da fotografia, né? Então a abertura não é isso aqui. A abertura, ela tem a ver com a quantidade de luz que entra na lente e ela tem a ver com o quanto de profundidade de campo a tua foto vai ter. Ou seja, o quanto tu consegue ter em foco perto e longe ao mesmo tempo. Qual que é a faixa que vai estar em foco. Então, olha só. Se eu tenho uma abertura maior, o número F é menor, que é uma fração. Então, por exemplo, F5 é uma abertura maior do que F20. Se eu tenho uma abertura maior, na verdade, entra mais luz e desfoca bem mais o fundo do que se eu tenho uma abertura menor. As duas, de novo, mesma distância focal, só mudei a abertura da lente. Eu fiz questão de trazer F5 aqui, porque também é uma coisa que às vezes quem tem um pouquinho de ideia, tem a ideia de achar que, por exemplo, F5 é uma abertura pequena e vai desfocar pouco. Não necessariamente. Porque a abertura sozinha não é quem causa o desfoque, é o conjunto. A abertura com distância focal. Então, quando eu falo de uma distância focal bem alta, até uma abertura de F5 já desfoca bastante, como está nessa foto aqui. Se fosse, por exemplo, 50mm f1.25, ia desfocar igual. Portanto, a inferência dessas variáveis, espero eu, pelo menos era a ideia que eu tinha quando eu comecei a fazer o trabalho, quando tive essa ideia, ela deveria ser possível olhando a perspectiva da foto, que é o resultado da distância focal, e olhando a profundidade de campo, o desfoque de fundo, que é o resultado da abertura. Então, a profundidade de campo, olha, ela acaba sendo influenciada pela distância focal. A mesma abertura, se aumentar a distância focal, fica mais rasa a profundidade de campo, pela abertura e pela proximidade entre você e o objeto que está em foco. Então, também é uma característica interessante. Eu tenho uma câmera, tipo, do celular, por exemplo, eu quero desfocar fundo sem fazer aqueles recursos de IA generativa que tem hoje, onde o celular finge que desfocou o fundo. Eu quero realmente desfocar o fundo do celular. O que eu posso fazer? Chega bem perto. Por quê? Porque quando a distância do objeto é pequena, mesmo se a abertura for pequena, que é o que acontece no celular, tu consegue desfocar o fundo. Portanto, se eu tiver duas fotos, onde as duas fotos têm uma abertura diferente, a profundidade de campo ainda pode ser igual. Então não dá para olhar para uma variável só, eu tenho que olhar para o conjunto. Por quê? Quando eu mudei a abertura, se eu mudar a distância junto entre eu e o objeto, pode ser que dê a mesma profundidade de campo. Ou se eu mudar a distância focal. Então, na prática, o que a gente tem que fazer é estimar os dois ao mesmo tempo. Se eu tentar estimar um de forma isolada, não vai funcionar. Porque é uma equação onde tem infinitos resultados válidos. Se eu só tiver uma incógnita, eu preciso estimar as duas ao mesmo tempo. Idealmente, eu preciso estimar as três ao mesmo tempo. Qual que é a terceira? A distância entre eu e o objeto que eu estou fotografando. Se eu já tiver duas variáveis, eu de alguma forma já tenho elas, é muito fácil.
achar a terceira. Agora, o problema é que na prática não é assim. Na prática, o que a lente vai fazer é, opção 1, eu tenho uma lente moderna, ela me dá todos os metadados que eu preciso. Opção 2, eu tenho uma lente antiga, ela me dá nada. Então é tudo ou nada, ou tem que encontrar o conjunto inteiro de uma vez, ou não tenho problema nenhum, porque já está resolvido. Então, para que eu quero fazer isso? Primeiro, organizar foto. Então, como eu comentei, né, eu tenho várias fotos que eu tirei com uma lente manual, com mais de uma lente manual, e olhando para elas, é difícil de saber qual foi tirada com uma, qual foi tirada com outra. Eu quero replicar aquela foto. Putz, como é que eu faço? Qual lente eu usei? Não sei. Então, teoricamente, o ideal seria que eu conseguisse fazer um sistema onde eu dou a foto para ele olhar e ele diz, não, isso aqui foi 58mm f2. Então, a demanda desse trabalho, por que ele foi feito, quem que precisa dele é eu mesmo. Tipo, surgiu da minha cabeça, eu precisava fazer um trabalho para computação natural, e eu pensei, pô, esse é um problema que eu tenho, eu quero resolver, eu acho que dá para resolver, eu vou fazer. Depois a gente foi começar a caçar motivos pelo qual esse trabalho é importante, além de ser porque eu quero. Parte de educação, então, teoricamente, com isso funcionando, dá para tu criar, por exemplo, uma extensão de navegador, onde a pessoa vai lá, seleciona a foto, e ele te diz qual é a informação de metadados que aquela foto teria para tu capturar uma igual. Então, tu consegue ensinar as pessoas a capturar fotos semelhantes às que existem com um sistema desse em funcionamento. Teoricamente, dá para fazer análise forense também. Eu não tentei entrar a fundo nessa hipótese, porque é bem mais complicado. Eu falei que eu ia gesticular e ia dar problema. É isso. Agora, explicamos o que é, explicamos por quê. Agora vem o como. Então a ideia é fazer essa coisa funcionar usando PyTorch, uma biblioteca de Deep Learning para Python. E a partir disso a gente criar uma rede neural convolucional, uma CNN, onde, se tudo correr bem, a gente consegue fazer ela entender qual é a relação entre distância focal e abertura e as características da foto em si, as características visuais numa imagem. E aí, com isso, a gente conseguir fazer a estimativa quando tu tem uma foto sem metadados e tu quer descobrir os metadados. Aí, como a gente trabalha com Deep Learning, a gente precisa ter uma quantidade razoável ou considerável de dados para que seja viável fazer esse tipo de aplicação. Eu precisava de um dataset. E aí, para conseguir o dataset, o que eu fiz foi passar uma semana tirando fotos. Se alguém me viu aqui no mês passado, em março, acho, tirando foto do dia, assim, passeando, foi para isso. Eu estava criando o dataset para fazer esse trabalho. Eu tirei 1.400 fotos que são intencionalmente voltadas para o dataset, ou seja, fotos onde eu procurei fazer uma imagem onde eu tenho a mesma imagem e eu tiro de novo conta abertura, conta abertura, conta abertura, conta abertura. Conta distância focal, conta distância focal, conta distância focal, conta distância focal. E eu vou fazendo isso. Então eu tenho várias fotos que são parecidas, mas com metadados diferentes, de forma que, se tudo correr bem, eu consiga fazer o modelo entender, não, é isso aqui que muda quando essa variável muda. Só que, se eu fizer isso, aí vai ficar uma coisa muito distante da realidade, no sentido de que a realidade não tira foto nessas condições. Então eu precisava ter mais foto do mundo real para tornar o dataset mais orgânico, digamos assim. E eu peguei 800 fotos que são fotos minhas que eu tirei na minha vida e adicionei junto. Por que eu não tirei mais? Por que eu não coloquei mais do que isso? Porque eu não tinha. Bom, como é que eu não tinha? Porque de início eu pensei, pô, vou pegar umas 10, 15 mil fotos lá, né? Quase todas eram com lente manual, que é justamente o problema que eu quero resolver. Então, eu só consigo colocar nesse sistema para treinar as fotos que já têm os metadados, para ele aprender o que é o metadado, de que forma que ele interfere. E aí, por causa disso, eu tive que usar só as fotos recentes de quando eu comprei essa lente, quando eu comprei outra lente, que são lentes automáticas que têm a possibilidade de fornecer os metadados. E aí só sobrou 800 fotos que eram úteis
Porque tem uma situação que é problema para fazer isso aqui. Se eu, por exemplo, tirar uma foto de um cartaz na parede, que informação que eu tenho de profundidade de campo? Nada. Não tem uma parede, não tem nada para trás da parede para tu ver se desfocou o fundo. Então esse tipo de foto não serve. Aí basicamente, de forma rápida, assim, o que eu fiz foi pegar foto de lugar interno, descartar tudo e procurar só colocar externo ou, se for interno, em lugar grande interno. E aí sobrou pouca foto. Todas essas fotos, então, eu preciso normalizar, né? Deixá-las todas com o mesmo tamanho, com o mesmo formato. E os metadados também normalizar. E aí eu criei uma funçãozinha para mapear do valor mínimo até o valor máximo de abertura, valor mínimo até o valor máximo de distância focal, valor mínimo até o valor máximo de distância do objeto fotografado. Tá trocando? 1.400 mais 800, 12.200 fotos, não é nada, muito pouco. Para esse tipo de aplicação é muito pouco para fazer um treinamento desse. Aí eu procurei tentar resolver isso com dados aumentados. Ou seja, pegar as fotos que existem e fazer alterações nela que possibilitam criar uma outra foto que não é a mesma, que tem metadados diferentes, mas que é completamente válida. E aí, o que eu fiz foi pegar as fotos e fazer corte exatamente no meio dela. Então, não pode ser corte fora do centro, senão não vai funcionar, porque não existe uma foto natural que vai ter aquela característica. E rotações, depois corte. Então, toda essa parte aqui de pré-processamento, eu fiz de uma forma a garantir que exista como eu capturar exatamente aquela foto. Ou seja, eu peguei uma foto de 50mm e fiz um corte de 50% no meio. Ela era 50 f2. Ela vai ser 100 f4. Posso provar que realmente vai ser? Posso. Eu pego e tiro outra foto no mesmo lugar, no mesmo momento, com 100 f4 e vai ficar igual. Então, essa é a técnica para fazer dados aumentados de forma que é confiável, digamos assim. O problema disso aqui é que eu só tenho como aumentar. Volta. Eu só tenho como aumentar a distância focal, não tem como diminuir. Eu tenho uma foto 20mm, eu quero criar um dado aumentado numa foto de 15. Não existe, porque eu vou precisar de informação fora do que estava na foto original. Então só dá para criar dados aumentados com distância focal mais longa. E a abertura é o mesmo problema, porque se eu aumentar a distância focal, eu vou aumentar a abertura junto quando eu faço esse corte. Eu não tem como, com uma lente f4, criar uma foto f2. Não existe também. E aí é uma limitação da técnica de aumento de dados que eu tenho aqui. E aí o que eu fiz foi pegar essas fotos todas e dar uma distribuída nelas. Então, para distribuir, eu procurei mantê-las de forma uniforme, de forma que a distribuição fosse mais ou menos a mesma quantidade de fotos para cada grupinho, para cada balde, né? Onde eu tenho F2, F4, F8, onde eu tenho 20mm, 50mm, assim vai. E aí, no final daquelas 28 mil fotos ali aumentadas, ficou assim: 19 mil para treinar, 4 mil para validar, 4 mil para teste. E a distribuição, ela vem dessas 4 lentes aqui. E isso aqui explica por que tem coisa que vai faltar lá na distribuição. Porque tem coisa que eu não tenho lente para fotografar. Eu tenho essa lente, 13mm de abertura grande. Tenho a lente 2.8, que tem uma distância focal, tem zoom, ela tem uma faixa de distância focal. Tem essa 56 de abertura grande. E tem essa que ela tem uma distância focal bem longa, mas a abertura é bem pequena. Então, por exemplo, se eu precisar de dataset com abertura grande e distância focal longa ao mesmo tempo, eu não tenho hardware para isso. E eu não tenho 120 mil reais para comprar uma lente 600mm f2.8. Essas são as lentes. Na prática, vocês vão ver que não tem 1.4 no dataset. Por quê? Porque para normalizar tudo, eu considero tudo como padrão full frame, que é um padrão mais comum na fotografia. E aí, todos os valores eu remapeio para o equivalente full frame. Então, quando eu falo em 20mm 2.1, é com essa lente aqui.
13 1.4, multiplica por 1.5 os dois números para ter o equivalente full frame. Tá aqui. Verdinho aqui são as aberturas, volta, são as aberturas maiores e o vermelho são as aberturas menores. E aí, é mais ou menos uniforme no sentido de que eu tentei deixar no máximo 2.000 por grupo. Não é perfeito, mas como eu falei, o dataset, é impossível fazer um dataset perfeito, a menos que eu tenha infinitos fundos para ter todas as lentes possíveis, né? Mas dentro do que dava para fazer, ficou distribuído assim. Eu acho que foi uma distribuição razoável, tá? O meu primeiro treinamento, ano passado, quando estava começando a fazer esse trabalho, tentei fazer de outro jeito, deu muito errado. E aí eu cheguei à conclusão que era melhor distribuir uniformemente o dataset para ele ter mais ou menos a mesma quantidade de fotos de abertura grande, de abertura pequena, de distância focal longa, de distância focal curta, senão acaba tendo uma tendência para aquela distância focal que é mais comum no dataset. Então o que a gente vai fazer aqui é pegar uma ResNet existente, que é uma rede neural convolucional. Essa ResNet, ela já tem um treinamento nela que é de classificação, que é uma classificação chamada ImageNet, é um dataset onde tem milhões de imagens que foram usadas no treinamento, de forma a classificar em 1000 classes diferentes. Que não serve para muita coisa do ponto de vista do que eu quero fazer, só que o fato de eu ter o pré-treino, eu fiz o experimento para comprovar, melhorou muito o resultado, mesmo que a minha tarefa não tenha nada a ver com a classificação, com a tarefa original. Depois disso, para fazer o treinamento sem acabar eliminando a vantagem de eu ter pegado os pesos existentes, eu não treino um pedaço da rede, eu só treino o pedaço do final, que é a camada FC, que aqui não está, e a camada 4. E daí depois eu vou descongelando a 4, vou descongelando a 3, ou seja, quando eu estou no final do treinamento eu começo a permitir alterar essas camadas, mas o 3 não fez diferença. Ou seja, eu percebi que descongelando a camada 3 eu não tive ganho, então pode-se dizer que é só até a 4. O restante é melhor deixar os pesos originais lá da ImageNet para classificação, que ainda ajuda na minha tarefa. Aqui é uma visão geral de como é que a coisa deve funcionar. Então, tu pega uma foto que tu não sabe os metadados, o sistema normaliza ela, pré-processa para ficar no tamanho certo, no formato certo, joga para a rede neural onde, se tudo correr bem, sai uma abertura, uma distância focal. Era para sair a distância do sujeito também, a distância entre eu e a foto. Mas não deu certo. Por quê? Porque aqui na verdade é duas, eu acho. Pelo menos uma das lentes que eu tenho, eu percebi bem depois que ela não me dá essa informação, ela dá as outras duas. Mas a informação de qual que é a distância entre eu e a foto não vem na foto. Todas elas aparecem zero, isso vai dar problema. Achei melhor tirar fora e tentar fazer a coisa funcionar sem eu precisar ter a informação de distância do objeto, ou eu ia ter que tirar muito mais foto do dataset e aí o dataset ia ficar menor ainda, ia faltar todas as fotos de abertura grande, que é bem importante. Abertura grande não, de distância focal curta e abertura grande. E acabou que eu fui obrigado a tirar isso aqui. Qual que é o desafio disso do ponto de vista computacional? Deu para ver que é bastante foto, né? Então a gente está trabalhando aí com 28.000 fotos, depois que tu aumentou os dados. As fotos são em resolução alta, elas precisam ser em resolução relativamente alta. Geralmente, quando a gente faz essa coisa de eu quero fazer classificação, quero fazer detecção, 200 por 200 pixels, é coisa pequena assim. Para cá não dá. Porque aqui eu tenho que ter a capacidade de analisar a foto, onde uma pequena diferença de profundidade de campo, o quanto que tu borrou o fundo da foto, vai decidir qual que é a abertura. E aí, quando tem essa característica, se a foto for resolução baixa, a foto toda está borrada, não dá para saber. Então, o que eu fiz foi fotografar e usar as fotos em 896 por 896. A foto é bem grande, do ponto de vista do que se espera, geralmente, em aplicações de rede neural. Para pré-processar as fotos, pegar as fotos, 2.000 fotos e converter nas 28.000 no formato que eu preciso e tal, 2 horas rodando num processador 18 núcleos.
Lado bom, isso é feito uma vez só. O que eu fiz foi criar os arquivos das fotos pré-processadas e na hora de treinar, eu já tenho todas as fotos pré-processadas e só mando a rede neural mastigar aquilo ali. Senão, ia inviabilizar, porque daí eu tenho que esperar 2 horas a cada rodada do treinamento, não tem como. O treinamento em si, eu fiz usando uma RTX 3090, uma placa com 24 GB de VRAM, e com esse hardware aqui, a parte de treinamento, vocês vão ver que demora um pouco, tá, para a quantidade de fotos que a gente tem. Procurei otimizar algumas características de essa placa. Ela é uma placa relativamente recente, onde tem um formato de número FP16. Formato de número com uma precisão um pouco menor, mas é bem mais rápido. Para aplicações de rede neural, em geral, tu não precisa da precisão do FP32 para boa parte do processo. E aí, acaba que o FP16 sendo mais rápido, vale a pena usar. Então, eu estou usando o FP16. Para onde não dá para usar FP16, estou usando o TF32, que é um outro formato que também surgiu aqui na geração 3000, onde ele é um meio termo, digamos assim. Ele é um pouco mais preciso do que o FP16, mas ele ainda é bem mais rápido do que o FP32 para essa GPU aqui. O dataset no final da história, esse que foi processado aqui, ele tem 240 GB. Então é 240 GB de foto pré-processado. Qual que é o problema disso? Eu não tenho 240 GB de RAM para colocar o dataset inteiro na memória e ficar entregando da memória para a placa de vídeo para fazer o treinamento. Ou seja, durante o treinamento todo, durante todas as etapas de treinamento, durante todas as épocas de treinamento, que a gente vai ver que é bastante, precisa ler do SSD de novo, porque não tem como tu ler do SSD uma vez e deixar em cache, porque não tem memória suficiente para deixar em cache. Então, o SSD fica lendo 1 GB por segundo direto durante o treinamento inteiro. Tem spoiler ali, 10 horas. Se o teu SSD não dá conta de ler 1 GB por segundo durante 10 horas, vai atrasar o treinamento. Fazer o quê? Espera mais alguns dias. Esse foi o resultado. Gráfico bonito. Aqui eu treinei 3 modelos diferentes. ResNet 18, ResNet 34, ResNet 50. Então, esse resultado aqui, ele é o erro médio percentual durante cada época de treinamento. Então, eu comecei, né? Então, obviamente, o erro era enorme no começo, porque o modelo não sabe o que ele está fazendo. E vai diminuindo. E aqui aquilo que eu comentei, ó, mais ou menos por essa época aqui, que foi descongelada a camada 3. Não adiantou nada. Porque o melhor resultado foi aqui, ó. Depois, parou. Então, na prática, descongelar a camada 3 nessa aplicação não tem sentido. Vocês podem analisar outras informações. Ó. Esse aqui é só ResNet 50, eu peguei o melhor modelo. E aqui eu tenho qual que é o loss, uma métrica muito comum quando tu faz análise de rede neural. Qual que é o MAP durante a validação e teste. Qual que é as outras 2 formas de análise, né? O MSE, MSLE. Eu procurei analisar de várias formas para ter uma noção de como é que está evoluindo o modelo, né? E ele está evoluindo. Tirando aqui, ó, não presta atenção no fato de que aqui deu uns NaN, tá? Tipo, uns valores inválida. Ninguém viu. Tá. Talvez está meio abstrato ainda, né? Vamos deixar abstrato ainda por enquanto. E aqui eu tenho qual que é a tendência de erro para cada distância focal, qual que é a tendência de erro para cada f-stop, qual que é o residual para cada distância focal e para cada f-stop. Isso aqui mostra o quanto o resultado que a minha rede inferiu deu diferente do resultado que realmente era para ter aquela foto durante a etapa de teste. Então, o que é a etapa de teste? A etapa de teste eu pego a foto que eu finjo que eu não sei qual que é o metadado e mando a rede descobrir. E ela vai descobrir, mas eu sei. Daí eu comparo os dois e daí eu jogo ali no gráfico dizendo, ó, isso aqui foi quanto tu errou. Vocês podem analisar isso aqui, vocês podem perceber que, no geral, cada bolinha é um teste, tá? Quanto mais escuro, quer dizer que são muitas bolinhas que estão ali. Então, tirando um ou outro aqui que está bem alto e tal, quase todos estão bem próximo de 0. Ó. O erro é pequeno, abaixo de 50 não tem quase nada para distância focal. Para f-stop, mesma coisa, abaixo de 50, tirando que aqui tem uns que vai subir,
Mas eu considerei esse resultado em termos de erro muito bom. Mas o que significa na prática, no mundo real, olhando para a foto? Isso aqui. Eu tenho uma foto de 99mm 19.4 e a rede acha que é 98 19.4. Eu tenho uma foto de 65 f20.2, a rede achou que é 66 f20.2. Eu tenho uma foto de 265, ela achou que é 268. 112, ela achou que era 110. Então o resultado foi muito, muito, muito próximo do real. Pena que essas aqui são as 4 melhores fotos que deu no resultado de teste. Isso aqui é o geral. Isso aqui é foto sortida. E aí eu só mandei ele plotar aleatoriamente foto e resultado, para tu ter uma noção mais real, né? Tipo, como é que foi o resultado no geral, na prática. Então vocês vão ver que ainda assim é muito bom. Ainda assim tem uma proximidade considerável. Tipo, de 500 para 480 aqui, tá melhor do que eu precisava. Para essa aplicação, um erro de 10, 15%, tranquilo, tá ótimo. Para tu olhar para a foto, uma pessoa olhar para a foto, ela não vai estimar com melhor que 10%, provavelmente. Melhor que 20%. Então, eu diria que o resultado foi excepcional até. Agora, tudo aquilo ali foi para o melhor modelo, ResNet 50. Para vocês terem uma ideia de como é que ficou os outros dois, então o melhor modelo deu 9,777 e 16,6 de erro para abertura. Então um erro de 10% numa métrica, de 15% na outra métrica. Muito, muito baixo. Baixo demais. No 34, um modelo um pouquinho menor, ainda deu um resultado muito bom. O treinamento, 11 horas para a ResNet 50, 9 horas para a 34. A ResNet 18 foi bem mais rapidinho, porque é um modelo menor e a época passa mais rápido. E também o treino acabou, acho que até em menos épocas, né? 60 épocas? Não. Aqui não diz qual foi o total de épocas, mas ele acabou mais rápido. Junto com o tempo. Então foi a última, verdade. Deu 26, 25, ainda assim é um resultado muito bom, digamos. Não é nada próximo da ResNet 50, mas ainda assim é um resultado muito bom. Aí, um outro detalhe. Eu comentei aquela hora lá no começo que... Por que eu usei os pesos existentes lá da Imaginet? Eu tentei pegar e analisar qual que é a diferença de eu rodar a minha inferência no modelo que tem a Imaginet antes de eu fazer o treino, versus fazer a minha inferência no modelo que não tem nada, que é peso aleatório, que nunca passou por nenhum treinamento. E aí, se eu fazer a inferência em cima dos pesos da Imaginet, não tem por que ele dar um resultado bom, porque ele não sabe o que eu estou pedindo. A Imaginet é classificação, eu só troquei as saídas e aí vai dar uma resposta que ele não sabe nem o que está acontecendo ali, mas ele sabe o que é uma imagem. Então ele já tem um pouquinho de noção do que está acontecendo, não o suficiente para dar a resposta, mas aí deu tipo, 120% de erro num, 70% no outro. Não serve porque eu quero. Só que, se eu usasse peso aleatório, o erro era de 1760% no início do processo. Então é bem útil pegar milhões de fotos que já existem, que já estão naquele treinamento, e fazer meu treinamento em cima para alterar a funcionalidade da rede, em vez de tentar criar tudo do zero, a não ser que eu mesmo tivesse milhões de fotos para fazer um treinamento do zero. E 100 vezes mais hardware também, né? Porque já deu para ver ali que uma 3090 leva 10 horas para fazer esse treino de 20 mil fotos, 28 mil. Então, tá aí o negócio, funcionou muito bem, funcionou bem demais para ser verdade. E aí a gente entra numa limitação. Porque, o que eu fiz? Lembra que eu comentei que eu tirei um monte de foto e tal, e eu distribuí as fotos? Eu garanti que não vai ter foto repetida, ou seja, uma foto que vai estar ao mesmo tempo no treino e no teste, porque não tem cabimento eu testar a foto que eu treinei. Só que tem chance, na verdade acontece, a forma como eu distribuí possibilita, que a foto que está no teste é um corte da foto que está no treino com metadados diferentes. Eu pensei, não, beleza, porque o metadado é diferente, o resultado vai ter que ser diferente. Então, se a rede aprendeu sobre como funciona, ela
ela vai dar o resultado certo, porque eu quero realmente que ela olhe para a foto parecida e entenda justamente aquilo que é diferente. Por isso que eu dei um metadado diferente. Pena que não foi bem assim na prática. E ela acabou aprendendo informações específicas daquelas fotos. Ou seja, muitas das fotos que ela deu resultado excepcionalmente bom, na verdade foi pelo fato de ter foto parecida o suficiente, que estava dentro da tolerância ali dos 10, 15%, aí parecia que estava certo. E como que eu descobri isso? Quando eu tirei mais foto, que daí eu tenho certeza que a rede nunca viu na vida, e mandei ele analisar aquela foto que eu tirei depois, que eu tenho garantido que está fora de todos os datasets. E aí ela funciona, mas bem pior, nada próximo daqueles 10%, 15%. Ela funciona com, sei lá, 30, 40, 50%. Então, vou ter que mudar a forma de distribuição, porque essa forma de distribuição de usar o dado cortado, assumindo que o metadado diferente vai ser suficiente para ela aprender, não deu certo. Eu já dei o motivo. Então, o que a gente vai fazer no futuro? Resolver esse problema da distribuição. Fazer ajuste técnico, né? Tipo, pegar o modelo, começar a fazer ajuste em parâmetros do modelo mesmo, dropout, regularização do modelo, ajustar formato de número, fazer ajuste técnico no código para ver se o que funciona melhor, o que funciona pior. Uma outra coisa que eu acho que é interessante, como o treinamento demora muito, se tudo correr bem, daria para fazer paralelismo de GPU, ou seja, usar duas GPU fazer o treinamento em vez de uma. Aí com duas 3090, eu espero que daria para baixar de 10 horas para 6 horas, por exemplo. Outra hipótese é pegar e esquecer essa parte de arquitetura, usar o dataset e criar uma arquitetura nova. Ou usar, na verdade, uma arquitetura nova, ao invés de usar ResNet, eu usei vários tamanhos de ResNet, usar outra rede, FCTNet, MobileNet. Essas aqui, eu dei uma pesquisada na época e acabei optando pela ResNet, mas vai que eu analisei errado. VIT, ou Vision Transformers, isso aqui é bem legal. É uma técnica mais recente e ela tem chance de funcionar melhor. O problema disso aqui, por que eu não tentei usar? Ela é mais gulosa ainda, mais faminta ainda, precisa de dataset maior ainda para funcionar. Com dataset grande funciona muito bem, mas também precisa de poder computacional grande para treinar isso aqui. Então, talvez está mais para sonho do que realidade dentro do que eu tinha de hardware e de dataset para fazer isso. Mas vai que, né? Vai que alguém aparece com 100 mil fotos para a gente fazer isso de forma mais completa. Outra hipótese é, em vez de pegar e tentar torturar uma rede neural para que ela dê um jeito de dar a resposta sozinha, usar uma técnica mista, onde eu analiso a foto com o OpenCV, por exemplo, analiso a foto de forma clássica, né, computação gráfica clássica, onde a partir da análise inicial eu tiro metadados fáceis de analisar e obter e adiciono para a rede neural ter mais informação do que simplesmente os pixels da foto. Isso aqui eu tinha em mente na época, eu não fiz porque, relembrando, isso aqui foi um trabalho de disciplina. Eu tive 2 meses para fazer, então não dava para tentar aprofundar, aprender a usar o OpenCV. Eu pensei, não, vou tentar fazer de um jeito. Se deu, deu. Se não deu, é o que tem para hoje. E é o que tem para hoje. Alguma dúvida? Comentário? Reclamação? Acho que merecido uma salva de palmas para o Luiz. Já temos perguntas. Você citou ali que você... Só um instantinho, nós estamos gravando. Você citou ali que teria como usar a computação gráfica ali para aprimorar o processo. Não teria como, por exemplo, usar a própria renderização gráfica para gerar imagens que você use como fonte de treinamento? Por exemplo... Tipo, imagens assim, geradas com precisão, como é que é? Física assim na imagem, tipo ray tracing ou alguma coisa assim. Entendi. Sim, tem como. É uma hipótese, por exemplo, eu pegar e
usar o Blender para gerar uma imagem onde eu consigo criar uma câmera virtual que tem as características necessárias. O problema é que é bem complicado. Tipo, se eu simplesmente fazer uma renderização 3D com a câmera virtual normal, digamos assim, que já vem de fábrica lá no sistema de renderização, numa aplicação, ela não tem as características físicas idênticas da realidade. Ela não vai gerar a profundidade de campo igual uma câmera de verdade gera, não vai gerar... A parte de abertura funciona bem, a parte de campo de visão, né? Abertura não, a parte de distância focal funciona bem. Campo de visão, tu ter um field of view, né? Muito jogo dá para ajustar o field of view. Isso ok, mas a parte de profundidade de campo é complicado de simular, digamos assim, de fazer com 3D. Mas é uma hipótese. Eu estava tentando fazer com foto de verdade porque eu não sei mexer com 3D. Tipo, nunca fiz renderização 3D e eu sei usar uma câmera. Então, foi o que eu tinha para usar. Mas eu cheguei a cogitar, mas eu fiquei tipo, eu não tenho como, não dá. Mas se tiver alguém que faz a parte de desenho 3D e consegue um dataset virtual que é idêntico, ou seja, que é realista o suficiente para dizer, não, isso aqui vai ser válido do ponto de vista de uma foto verdadeira, daria certo. Mais alguém? Muito bem, em primeiro lugar, Luiz, eu queria te dar os parabéns e te dizer que essa foi a minha primeira aula de fotografia e eu adorei. Porque eu não entendo nada, eu estou para a fotografia assim como eu estou para a música clássica, que eu adoro, mas sou uma ignorante. Fascinante, mas eu sou ignorante. E muito obrigada por descortinar alguma coisa para mim hoje. Mas eu queria fazer uma pergunta técnica, porque eu fiquei muito curiosa com relação ao teu dataset, que deve ter sido um trabalho hercúleo, né? Deve ter dado muito trabalho. Mas eu fiquei, assim, acredito que você explicou muitas das coisas, mas você falou, por exemplo, sobre a normalização. E aí eu fiquei curiosa sobre, você conseguiu fazer um programa que gerasse essa normalização? Você teve que fazer alguma dessas coisas manualmente? Porque a fotografia você teve que fazer uma por uma, né? Apesar de ter usado a técnica de amplificar a tua amostra, né, o teu dataset, mas você tem que fazer muita coisa manual. E aí, com relação a esse dataset, como é que você fez isso? Você pode falar um pouquinho sobre essa questão da normalização, por favor? E outros detalhes que você queira falar, claro. Obrigada, parabéns. Sim, essa parte de pegar as imagens... Essa parte de pegar as imagens e realmente colocar no formato, né? E também a parte de distribuir, de normalizar. Tem a parte de normalizar os dados em si e tem a parte de normalizar a distribuição, tentar manter a quantidade de fotos idêntica para cada grupinho. Isso tudo foi feito em Python. E aí, eu não vou dizer que eu fiz sozinho, eu fiz com a ajuda de alguns colegas que são da Alibaba Cloud. São modelos de linguagem executados localmente. Então, é tipo um ChatGPT, DeepSeek, só que rodando no próprio hardware. Então, já que eu tenho ali a placa para fazer o treinamento, então também posso usar a mesma placa para ela rodar uma LLM que vai me ajudar a escrever o código. Então, no ano passado, o melhor LLM que tinha para essa parte de programação era o Qwen32B Coder, e ele ajudou bastante em realmente pegar e analisar o que eu quero e me dar um pedaço da solução para depois eu fazer os ajustes para funcionar bem, né? Mas, então, é código, eu tive que escrever, mas eu não escrevi sozinho, escrevi com a ajuda do nosso colega ali da Alibaba Cloud. Ou alguns, né? Aí como que é feito, né? Primeiro, a parte de dados em si, eu tenho a minha abertura. A minha abertura ela pode ser de f1.4 até f32, por exemplo. f1.4 é uma abertura grande, f32 é uma abertura bem pequena. E para a rede neural não serve esse número de 1.4 a 32. Eu preciso de um número que é de 0 até 1. Então é mapeamento basicamente linear, tipo, é mapeamento regra de 3, né? A mesma coisa para distância focal, só que daí
Na distância focal, acho que eu usei logarítmico. Eu não lembro de cabeça, mas de quase certeza não foi linear, porque, por exemplo, a diferença de 500 para 600 milímetros não é a mesma coisa que de 100 para 200. Então, mesmo esquema. Pega o valor de mínimo que eu tinha, que acho que foi 12 milímetros, até 600 milímetros, por exemplo, e aí transforma isso de 0 até 1. Aí, depois disso, eu vou ter um monte de conjuntinhos, onde cada conjuntinho é uma imagem, onde é uma matriz dos pixels da imagem e uma matriz com 3 metadados, que era para ser 3, que era de 0 a 1 para abertura, 0 a 1 para distância focal, 0 a 1 para distância do objeto. Aí a distância do objeto não deu certo, ficou 2. E aí, com esses conjuntinhos, cada um é uma foto, eu preciso agora escolher em que balde ela vai. Ou seja, ela vai para o treino, ela vai para o teste, ela vai para a validação, ou eu vou jogar fora porque tenho muito dessa daqui. Então, isso daí também, de novo, é código, analisa as fotos, vê quantas que tem de cada duplo. Então, eu tenho F2 28mm, eu tenho 10 dessa aqui. Aí joga num pacote. Eu fiquei 160 grupinhos diferentes. Então, cada grupinho é um par desse, de abertura de distância focal, abertura de distância focal, abertura de distância focal. Idealmente, todos os 160 seriam iguais. É impossível, porque eu não tenho foto para isso, porque, por exemplo, tem grupo que tem 0. Eu não tenho lente para colocar um grupinho de 600mm f2.8 por um problema dos 120 mil reais que está faltando. Aí, por causa desse detalhe, os grupinhos não ficam totalmente idênticos, mas aí o que eu fiz foi, primeiro, plotar tudo, para ver como é que ficava a distribuição. E aí eu olhei para aquilo ali e falei, não, quer saber? Eu vou pegar tudo que passou de 2000 e passar a serra. E eu fiz isso. Então, os grupos que tinham mais de 2000, eu cortei todas as fotos que sobravam, e os que tinham menos de 2000 ficou com o que tinha. E aí saiu aquele gráfico que eu mostrei lá atrás. Aqui. Ó, onde eu acho que não foi exatamente 2000, né? Porque teve um grupo que passou. Mas aí, dessa forma, foi para deixar mais ou menos. Porque nesse aqui tinha muita foto, né? Mesma coisa na hora de distribuir o teste e o treino. Não sei se respondeu a pergunta. Ficou... Com certeza. Uma perguntinha rápida. Bem rapidinho. Não encontraste na internet mesmo uma base de dados, um dataset já com as informações para poder acrescentar? Ou ainda, garimpar na própria internet? Tem um monte de foto por aí, então será que já que são metadados, provavelmente as imagens têm os próprios metadados. Não dava para garimpar, fazer um bot aí para garimpar a própria internet para trazer um quantitativo muito maior e diminuir essas taxas aí de 15%, 10%, com mais treino. Claro, vai gastar mais tempo, mas tendo mais informações deve chegar mais próximo, não? Então, eu ia fazer isso. A minha primeira tentativa foi realmente encontrar o dataset online. E aí eu descobri que não tem. O que acontece? Por exemplo, tem um dataset do Flickr que é 1 milhão de fotos e ele vem com metadados, mas eu fui olhar os metadados que vem, não é o que eu quero. Eles deixaram tudo, eles deixaram a data da foto, a hora da foto, mas tiraram os metadados da lente. Eu fiquei tipo... Aí eu fui catar outro dataset. Aí tem um dataset do Unsplash, que eu acho que também acho que é 25 mil fotos. Tem um de 1 milhão, mas o de 1 milhão tu tem que se cadastrar para tu conseguir acesso, justificar e tal. E aí... Não, acho que eu estou lembrando errado. Eu acho que o do Unsplash foi esse que teve o problema de não ter os metadados que eu precisava. O do Flickr, eu acho que ele tinha os metadados que eu precisava, mas aí o problema do Flickr é que a resolução era muito baixa. Então as fotos não vinham 1 milhão de fotos, mas era foto de 300 por 400. Então, o meu resultado final ali, eu preciso de uma resolução, depois que eu reduzi, de 896 por 896. Eu tentei fazer com resolução menor, o resultado ficou pior. Então, cheguei na conclusão de deixar uma resolução alta. Aí o do Flickr, a resolução era muito baixa, tinha metadados,
E o Unsplash, a resolução era muito boa, tipo, um monte de foto de câmera mesmo, tipo 6.000 por 4.000, só que não tem, tipo, simplesmente tiraram todos os metadados de lente das fotos. Eu acho que não tiraram todos os dados do EXIF da foto. Todos os dados do EXIF da foto, que é onde vem metadado, provavelmente por medo de, sei lá, alguém esqueceu o copyright da foto lá e aí vai aparecer, enfim, tiraram tudo. Porque a ideia do Unsplash era fornecer esse dataset para fazer pesquisa onde o interesse é a imagem em si. Sim. E aí, no meu caso, eu precisava da imagem par, imagem metadado. Então, acabou que não deu certo. Eu cacei, achei esses dois, foi os maiores, assim. Aí eu fui no Kaggle, como é que fala? K-A-G-G ali, eu não lembro como é. E fui ver se tinha também, e aí é o mesmo problema. Tipo, eu acho que é uma demanda muito específica. Tipo, quem que precisa de foto com metadado da lente? Aí acabou que eu não encontrei dataset, aí eu vou usar as minhas fotos mesmo. Aí eu fui lá catar minhas 20.000 fotos, vi que 18.000 era lente manual, e aí quebrei a cara. Aí comecei a tirar foto nova. Beleza. Muito bem. Tem mais uma pergunta? Primeiramente, parabéns, belo trabalho. Uma dúvida ali é sobre a implementação, né? Eu vi que o treinamento tu usou um poder computacional um pouco forte, né? Que talvez todo usuário hoje no Brasil não tenha. E como é que seria a implementação? Talvez os tipos de implementação, né? Sim, a parte de inferência, né? A parte de treinamento eu preciso de um hardware considerável. A parte de inferência, que seria pegar isso e fazer rodar na prática lá para a pessoa analisar a foto, é bem mais leve. Tipo, uma forma de analisar isso é ver o tempo de processo de teste lá. O processo de treino 10 horas, o teste é coisa de alguns minutos. Então, a minha hipótese é que a inferência, até se eu pegar esqueci o nome, a versão web do PyTorch, não é PyTorch, mas enfim, eu consigo fazer inferência pelo web, esqueci o nome, WebAssembly. E daí a ideia seria pegar, fazer uma extensão do navegador, onde o usuário vai lá, clica na foto, botão direito, coletar os dados, e aí o próprio GPU do usuário consegue fazer inferência. O usuário não tem GPU, roda via software, roda na CPU, espera 2, 3, 5, 10 minutos, mas é o resultado. Então, espero eu que é coisa de segundos até numa GPU de laptop. Mas não cheguei a avançar o suficiente para criar essa parte de extensão e tal, porque eu estava realmente fazendo só a parte do treinamento, ver se a coisa funciona, e aí por enquanto está tudo dentro de um caderno Jupyter no Python. Isso aí, mais alguém? Vamos pedir uma salva de palmas mais para o Luiz. Muito obrigada, Luiz, mais uma vez. Nós podemos